Amigos, amigas, aminecas, vamos lá? Resumo, né? Vamos lá, povo? Eu gostaria de dar algumas sugestões bibliográficas para vocês, caso vocês queiram se aprofundar no tema. Eu sempre coloco na apresentação, mas às vezes, né, a parte física ela é interessante. E, mais uma vez, eu acho interessante, por exemplo, esse livro, Gênero em Termos Reais, que ele faz uma análise muito da questão do gênero, fazendo muito esse contraponto do capitalismo enquanto uma imposição, uma subjugação da sociedade, do corpo social, como a questão da nossa cultura patriarcal, burguesa, também em cima do corpo da pessoa. E a autora é Ryan Connell. A Ryan Connell é considerada, essa autora, uma das maiores especialistas nesse tema. Só que a doutora Ryan O'Connell era um homem. Quando morreu a esposa aos 60 anos, ela fez mudança, redesignação de sexo, e ela é uma especialista e publica livros, artigos científicos, dá aula, e aí as pessoas montam cartilha de gênero em cima disso. Problema de Gênero, da Judith Butler, que esse livro é que ela pega as teses do John Money, pega os posicionamentos da Escola de Frankfurt, da Monique, agora me esqueci o sobrenome, apresentei ontem, o Michel Foucault, monta essa salada e você vira uma pessoa fluida. E é isso que eles querem botar no Plano Nacional de Educação. Esse livro não é mais editado, mas é a história do David Heimer, que é esse rapaz que teve o problema do sexo trocado. O nome do livro é exatamente Sexo Trocado, a história de um menino criado como menina, do repórter para o qual ele deu uma entrevista na revista Rolling Stones, que é o John Colapinto. E o nome da editora é Editora Ediouro. Aí isso aqui você só consegue em sebo. E eu não empresto, não. Aí nós temos 2 livrinhos pequenos, mas muito bem resumidos, inclusive sobre a questão do gênero na Conferência de Pequim, que é Gender, Quem És Tu?, do Oliver Bonawyn, sobre a ideologia de gênero, editora Eclésia, e o gênero, a norma política e cultura mundial, ferramenta de discernimento, da Margaret A. Peters. Então, para quem quer mergulhar, material é que não falta. Agora, entendam, há um discurso dizendo assim, gênero é contra a homofobia. Gênero também é contra a homofobia. Gênero é para diminuir, é para acabar com a opressão da mulher na sociedade. Você não ser assediada enquanto mulher no trabalho, você não ser uma pessoa violentada nos seus direitos, e a Simone de Beauvoir fala isso, que uma mulher não tem a tranquilidade de andar na rua como um homem tem a tranquilidade, porque ela está sujeita a assédio, ela está sujeita a brincadeiras de mau gosto. Então a questão do gênero também incorpora isso. Mas o que eles estão querendo fazer vai muito além disso. A gente não pode, quando fala do gênero, fala, não, mas as pessoas não querem legalizar, né, essas ações afirmativas porque querem manter um discurso homofóbico, religioso. Não é isso. Elas querem impor goela abaixo nas escolas determinados comportamentos como se normais fossem. E a melhor maneira de você falar que algo é normal é dizendo que tudo é normal. E particularmente, eu não caio nisso. E eu não aceito patrulhamento ideológico. Então, se a pessoa chegar para mim, pode rotular, não tem problema. Patrulhamento ideológico eu não caio. Tem coisas que não adianta a pessoa chegar e falar, olha, a Lua é um cubo.
Desculpa, você pode falar, você pode fazer movimentação, promulgar uma lei, eu vou continuar defendendo que não é. Porque os meus olhos olham para a Lua e está na cara que ela é esférica, ou quase. Então não adianta tentar forçar uma situação, porque a sua ideologia, fala-se do dogmatismo bíblico, mas essa ideologia, ela se impõe como dogmatismo. Fala-se do padre, do pastor, agora do dirigente espírita, mas essas pessoas, a militância delas é dogmática religiosa, só que sem Deus. Não dá. Nós dizemos, eu não posso falar na escola, eu não posso falar no meu trabalho, porque é a minha religião. Pois é a religião deles, eles falam na escola, falam no trabalho, falam no congresso. Eles não têm limites, eles são militantes. Eu vou repetir o que eu falei aqui no primeiro dia. Esse crachá é o meu nome aqui dentro do Centro Espírita Comunhão Espírita. Eu, quando entrego esse crachá, eu não deixei de ser espírita. Eu sou espírita dentro e fora da comunhão, em qualquer lugar. Eu não consigo abrir mão dos meus valores em qualquer outro lugar que eu esteja. Graças ao Nazareno, que está transmitindo essa palestra pelo Facebook, ontem cheguei em casa, 2.800 pessoas assistiram. Pelo menos 2.800 pessoas sabem que eu sou espírita sem crachá. E se me perguntarem sobre gênero, sobre aborto, eu vou ter um posicionamento espírita. Essas pessoas são militantes. Não dá para ser, sabe? Na verdade eu não sou espírita, eu sou livre pensador. Eu sou kardecista. Não dá, cara. Não dá. Abro agora para as perguntas, povo. Ou pedindo rapidamente. Se forem considerações, sejam mais resumidos possíveis. Eu daria prioridade para responder perguntas, porque é a oportunidade de quem não conhece o tema, de quem não leu nada sobre o tema, fazer os seus questionamentos. Então fique à vontade. Ok, agora é só o pessoal da internet. Jefferson, eu queria entrar um pouquinho pelo lado espírita. Pode? Essa questão toda, como é que ela fica dentro do movimento de transição planetária? Movimento pendular. Nós estávamos num ponto que havia uma repressão sexual muito grande, soltou-se esse ponto, o pêndulo foi para outro extremo. Tudo pode, tudo é permitido, tudo é legal, e se você não concorda, vai fazer terapia, porque você está se reprimindo. Então nós estávamos numa repressão danada, nós estamos agora numa liberação danada, e depois que essa onda passar, acredito que a poeira baixando, o pêndulo vai ficar no meio, no equilíbrio, onde as pessoas vão se comportar com equilíbrio. Mas, por exemplo, a questão da opressão da mulher. A opressão da mulher é histórica. A questão da discriminação do homossexual é histórica. Essas pessoas, elas, na minha visão, por que Deus permite que essas coisas cheguem a nós? Porque precisa mexer muito aqui. Só que quando mexe, vai lá para o outro extremo. É um radicalismo que passa para outro, para que depois nós cheguemos no equilíbrio. Então acredito que nós vamos crescer para chegar no equilíbrio. Mas o que hoje, o momento que nós estamos fazendo, quer levar a humanidade todinha para esse outro radicalismo. Se conseguirem, o que vai acontecer? Vai haver um movimento contrário, daqui a alguns anos, não sei quanto, que vai voltar para a repressão de novo. Como eu não quero a repressão, eu também não quero a gandaia, eu espero que a gente, fazendo o contraponto, a gente chegue no equilíbrio. A gente já tem algum índice sobre qual é a porcentagem de ex-crianças, agora jovens, que estudaram nas escolas de gênero? Ainda não. É muito novo. Mas veja que interessante.
esse movimento não é só a questão de gênero, ela está também atrelada à educação sexual. Aí, na Alemanha, uma criança de 8 anos se recusou a ir para a aula de educação sexual. Os professores chamaram os pais. E os pais perguntaram por que ela não queria ir para a aula. E a criança, na sua narrativa, na sua simplicidade, olha, os pais entenderam. Estou mostrando filme pornográfico para as crianças para ensinar sexo. Os pais apoiaram que a criança não fosse mais à aula de educação sexual, que ela ficasse na biblioteca ou na sala dos professores. A escola reportou ao Ministério Público. O Ministério Público foi à Justiça. A Justiça notificou os pais. Os pais mantiveram a decisão. Aí a Justiça alemã aplicou uma multa. O pai falou, não pago. Porque é um direito da minha filha não ser exposta a esse tipo de doutrinação. Aí veio a sentença. Para o pai e a mãe cumprirem 1 dia de cadeia. Só que a mãe estava grávida. De uma outra criança, claro. Esperaram a mãe ter o filho, esperaram passar a fase de amamentação para ela cumprir o seu dia de cadeia. Você vai para a cadeia porque você não quer expor o seu filho a filme pornográfico em aula de educação sexual. No Canadá, nós temos um transexual, que era homem, agora é uma moça, que tem uma criança. E ele está lutando na Justiça do Canadá para que na certidão de nascimento não seja preenchido o sexo. Para que quando a criança fique adulta, ela escolha qual sexo que ela quer. No passaporte da Argentina, você escolhe qual sexo. Tem multinacionais que tem... Eu passei por um curso desse. Eu passei por um curso de gênero na onde eu trabalhava. E era obrigatório para todos os funcionários. Essa mesma empresa, ela hoje, quando você vai preencher o formulário, ela coloca assim, sexo de nascimento, sexo atual, nome da mãe atual. Que esquizofrenia é essa que a gente está vivendo? E todo mundo acha, porque é normal, se está na natureza é normal. Estávamos aqui, passamos para cá e estamos achando legal estar aqui. E o ideal não é nem aqui nem aqui, o ideal é o equilíbrio. É o pêndulo, gente. Sai de um lado, solta, vai para o outro. A gente não pode olhar para cá e falar, o pêndulo está bonito aqui. Porque aqui está todo mundo forçando para ele estar aqui. O nome dessa forçação de barra é ideologia. Aí você vira mininex. Levanta o braço, quem conhecia a ideologia de gênero da forma que foi apresentada aqui? Que bom saber que eu não estava sozinho sofrendo. Você quer fazer uma colocação? Fique à vontade. Porque estava em trabalho mediúnico, mas cheguei no finalzinho. São situações que, lógico, demorosa a exposição sua dos 3 dias, levando a gente a refletir. Só que, ao mesmo tempo, são vieses que a gente tem dentro da naturalidade humana, do ser racional, das perspectivas de cada um defender o seu. Existe uma situação colocada na Bíblia pelo apóstolo dos gentios, que exatamente coloca a situação, tentando usar a frase dele, parafraseando, que é aquela situação que deixe tudo chegar a mim e que eu saiba escolher o que é bom. E a nossa humanidade, ela reflete o momento que ela está, não entrando só nessa loucura que nós estamos no nosso país, mas de um modo geral. Você tem extremos radicais, como a questão da África, a questão da mulher não poder ter prazer e tal. Essas são realidades. E como lidar com ela no mundo, que na verdade é a composição de muitos mundos. Então é legal, eu acho que todo mundo está tendo a oportunidade, da expressão que você usou na divulgação de seu seminário, dessa interação acontecer. Porque são realidades que existem. Agora é importante, além de, em alguns momentos, chocarem as pessoas que estão vendo,
Muito dessas coisas, elas não são a de maior abrangência, pelo menos ainda. Então, existem situações que é importante a gente refletir no nosso e ver o que a gente pode fazer. Porque o mundo, vou brincar aqui, terminando a minha fala aí, o mundo em si, ele é muito grande e nem sabe que a gente existe. O mundo no sentido da amplitude dele. Só que para algumas pessoas, a gente é o mundo. E algumas pessoas, para a gente, é o nosso mundo. É isso que eu acho que vale a pena também trabalhar a nossa consciência, o nosso fazer, o nosso exemplo, as atividades que a gente tem. Porque essa dinamicidade, essas coisas tão ecléticas, elas vão ser naturais em todo o tempo. A questão de o aborto, a homossexualidade, ela não é algo recente. É algo, como você colocou no exemplo que eu achei bem legal, nessa situação do pêndulo. E talvez eles estejam menos de épocas passadas, menos forçando de um lado para o outro. E esse equilíbrio é uma coisa de muito tempo. Para se um dia pensar chegar nele, se é que vai chegar. O problema é que, concordo, mas instituições, como eu vi no primeiro dia, só para eu ficar quieto aqui, as instituições, elas são formadas de pessoas. Nem todas as pessoas, quando começam um programa, mesmo tendo as suas cabeças, as suas matrizes, elas têm a perspectiva, vamos dizer assim, dessas cabeças e das matrizes. Exemplo, na hora que você entra numa atividade de socorro à família, por exemplo, daqui na BTF, você tem mamães que não aceitam por um cunho normalmente até religioso a questão de estar fazendo a cirurgia para não ter mais filho. Só que aí você entra no local onde ela chama de casa, ela tem 7 filhos de 5 maridos e ela não vai parar de ter relação sexual porque ela é um ser humano, como qualquer outro, vai ter vontade. E aí, são encaixes que às vezes o trabalho da educação do viés dessas pessoas, ele é relevante? Sim. Agora Vamos lá. Tá. Só pediria para todo mundo ser resumido, tá? Vamos lá. Vamos falar a respeito do que a gente está vendo, de todas essas mudanças aí que estão acontecendo. Eu vou usar uma analogia que não é minha, que eu estava vendo de um padre na internet chamado Padre Paulo Ricardo. Ele, quando estava apresentando esse trabalho, também sobre gênero, que eu pesquisei bastante sobre esse negócio, eu vi coletivos feministas, vi sociólogos, padres, deputados, parlamentares das mais diversas esferas, juristas, e o Padre Paulo Ricardo, ele fala para católicos. E católico não tem essa coisa que a gente tem aqui de tentar ficar, sabe? Não vamos falar, não vamos... Não, a coisa é assim e pronto. A igreja é assim, quer obedecer, obedece, não quiser, porta da rua, serventia da casa. E aí um fiel pergunta lá para ele, né, que o programa também é transmitido, pergunta, mas padre, o que nós vamos fazer para mudar isso? Porque nós temos que tirar os políticos? O que nós vamos fazer? Ele diz assim, não, nós temos que mudar as instituições. Porque você tentar mudar as pessoas é a mesma coisa que você pegar um bordel e mudar as moças. E fala, a partir de hoje todas as prostitutas estão demitidas. E agora eu só vou botar no bordel só a virgem. Adivinha o que vai acontecer depois? Não adianta você mudar as mulheres do bordel. Você tem que mudar o bordel. Transformar o bordel em escola. Aí funciona. Senão você só vai mudar os agentes, mas a finalidade vai permanecer. A gente não pode se perder nisso. E eu acho assim, agora falando, né, vamos esquecer a parte histórica como espírita. Como espírita, para mim, é muito simples. Tem Deus. Deus é o cara. Tudo que vem dele, porque ele é onipotente, é potência. Tudo que vem dele, ele que determina. Potência. E ele é perfeito. Ele não muda as regrinhas dele. Deus não muda a lei. Então, se existe Deus e existem leis perfeitas, existe uma coisa chamada verdade, que pode ser uma verdade transcendente à minha humanidade, mas ela existe.
essa verdade ela se impõe. Eu, como espírita, eu procuro essa sintonia com essa perfeição. Então eu não posso transigir colocando o certo como se fosse errado, sem trair essa lógica, porque a lógica dessas pessoas é o contrário, não existe Deus. Se não existe Deus, e Marx coloca muito isso, você tem um materialismo histórico. O Espiritismo, ele veio para combater o catolicismo? O Espiritismo, ele veio para combater o protestantismo? O Espiritismo veio para combater o quê? O materialismo. Livro dos Espíritos, lá na parte da terceira parte. Obrigado, Douglas. E o ateísmo. Se nós assumirmos o materialismo histórico, o que nós estamos dizendo? Que é um mundo sem Deus. No mundo sem Deus, amigo, é a lei do mais forte, vale qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Então você pode ter qualquer regra que você até olhe para uma mulher e fale: minha querida, você é o quê? Como assim eu sou o quê? Qual o seu gênero? Ué, eu sou mulher. Ah, você então é heteronormativa? No mundo sem Deus tudo pode. No mundo com Deus tem um ser supremo que é perfeito, as regras que emanam dele são perfeitas, só tem essa regra, não tem outra. No materialismo histórico, não. Família é um valor relativo, honestidade é um valor relativo, vida é um valor relativo, tudo é valor relativo. Se você acredita em Deus, vida é um valor, honestidade é um valor, moral é um valor, a biologia é um valor. Se você só vai discutir isso por uma ideologia se você tem uma visão materialista. Aí você impõe seu ponto de vista. Aí parabéns, seu Nietzsche, parabéns, seu Kant, parabéns, seu Hegel, parabéns, seu Foucault, porque você muda tudo. Judith Butler, Sulamit Firestone, não tem Deus. Agora, se eu acredito em Deus, não. Se eu acredito em Deus, tem regras. Aí, o que essas pessoas fazem? Ah, o seu viés é religioso. Você está tentando impor o seu dogma. Por isso que todo esse seminário, eu só trouxe a parte acadêmica. Porque é um seminário que você tem elementos para discutir com a pessoa que não é religiosa. Porque eu sou espírita, eu posso falar com espíritas sobre o sofrimento dos espíritos abortados. Eu posso falar com os espíritas sobre o sofrimento da mulher que aborta, do médico que promove aborto, do pai que incentiva a mulher a abortar. Como espírita, eu posso falar com o espírita sobre isso. Mas isso não funciona com quem não é espírita. Para quem não é espírita, eu tenho que mostrar que tem uma base comum da onde vem essa loucura. Por isso que fundações internacionais, o movimento feminista de caráter marxista, e vejam, marxismo, ele está falando de política na comunhão. Marxismo não é partido político. Marxismo é ideologia filosófica. O que eu estou discutindo aqui é filosofia. Ideologia de gênero. Jack. Exatamente sobre esse ponto que você falou, Jefferson, que você estudou muito e você acabou de falar sobre a doutrina espírita, você conseguiu verificar dentro da doutrina alguém que esteja escrevendo sobre isso? Na doutrina, não, e eu acho uma pena que não se questionem os espíritos a respeito de determinados posicionamentos. O que eu vejo são encarnados escrevendo a opinião deles e isso sendo replicado como se fosse espiritismo. Eu vejo um espírito por um médium dando uma comunicação, a pessoa pegando um espírito por um médium que é totalmente contra o princípio da universalidade das comunicações espíritas e dizendo que é espiritismo. Ideologia de gênero eu não vejo ninguém falando. Então, a gente tem que ter... cadê a pesquisa espírita? Que é o que eu me bato. Como é que eu faço um espiritismo sem espírito? E não é um espírito, não é um médium. Pouco me importa o nome do espírito e o nome do médium.
Um espírito só não faz verão. Então, não tem. E eu acho que deveria ter. Eu acho que deveriam haver grupos de pesquisa mediúnica espalhados por todo o movimento espírita para depois trocar informações e verem aquilo que é universal entre essas comunicações. Aí a gente estaria fazendo espiritismo. Hoje a gente não faz isso. Hoje a gente faz um arremedo disso. O que mais, povo? Pode? Rapidamente, sim. Tem algumas obras assim que elas não saem, talvez por essa expressão ser tão moderna, da questão do gênero, mas sim, eu vou usar o exemplo que o Jefferson colocou do Pendleton. Tem sim algumas bibliografias que colocam a questão da análise de a liberação sexual de uma raça em si, para o humano em si, que não estava preparado para tudo aquilo e precisaria estar primeiro preparado para assimilar. Isso tem algumas obras sim, de alguns espíritos, então não é um só. Mas você vai ver, quando você estuda essas obras, um repete o outro também. Você tem muito isso. Que um pega e praticamente repete a ideia do outro sem ser uma universalidade. Mas isso aí o assunto vai durar a noite inteira. O que mais, povo? Gente, se é um assunto que vocês nunca falar, eu estaria morrendo de curiosidade. Eu sei que às vezes eu sei que são 3 dias que foi uma carga enorme de informações. Eu recebi feedback de várias pessoas que aqui estiveram, muito interessante. Olha, não dá para decorar tudo isso, não dá para gravar tudo isso, porque é muito nome, muito fato, muita informação que eu nunca vi na vida. E sem contar assim, quando você fala um determinado caso, choca tanto que a pessoa perde meia hora de palestra pensando naquele caso que você falou meia hora antes. E aí ela perdeu tudo que você falou depois. Também acontece isso. Pois não. Jefferson, meu nome é Igor. Eu não vi nos outros 2 dias, mas acho que eu tive em pensamento aqui, porque não teve jeito. E eu achei muito bacana a sua exposição, mas confesso que algumas coisas me incomodaram. Ótimo. Eu sou contra a ideologia de gênero, ensinar na escola e tudo mais, né? Mas eu vejo que há um movimento que principia, que se destina a esse equilíbrio que você cita. Eu não vejo a nossa sociedade atual se fixando aqui na antítese, né? Na tese, antítese, nós caminharemos para a síntese. Eu vejo às vezes a manifestação de uma minoria muito machucada. E essas pessoas que você citou são pessoas machucadas, com alguns transtornos, e que acharam afinidade quando escreveram, porque muita gente os seguiram, tá? Agora, eu adoro a definição do neurocientista Ben Carson sobre a definição do sexo, né? Mas algumas coisinhas assim, eu falei, eu vi você atrás do pecador, e não do pecado em si, ao imputar a esses estudiosos a desconstrução do gênero, né? E ao desconstruir a família, vem o aborto. Entretanto, o aborto é praticado há centenas de anos anteriormente a essas pessoas. Já vem da humanidade. São erros humanos que podem sim ter sido agravados com essas literaturas e essas pesquisas controversas e polêmicas, questionáveis, né? Agora, onde eu encontro uma dificuldade minha em encampar, por exemplo, ir no Supremo Tribunal e ser contra a descriminalização do aborto. Eu sou contra o aborto, sou a favor da vida. Mas, às vezes, eu vejo as religiões muito atrás do pecador e não esquecendo que você precisa amparar o pecador e não só ir atrás de culpados, né? Aonde eu falo assim, eu vejo diferença entre ser contra o aborto, mas não entrar no mérito dessa descriminalização do aborto, porque eu acho que é muito mais uma questão de amparo, porque quem comete esse ato extremamente doloso a ele, ao próximo, ele está desamparado de discernimento, de afeto, de opções,
né? Então eu conheci a Sociedade Santos Inocentes. Vou te pedir só para você conseguir concluir, por favor. Então eu ajudo uma entidade Santos Inocentes em Samambaia, com o Nazareno também, e eu achei fabulosa. Mas eu fico nesse dilema, entende? Dessa questão que eu acho tão forte que a gente precisa encarar de frente, sabe, projeto? Sua colocação é muito interessante, Igor. Primeiro, assim, eu concordo com você. Quando a gente trata desses assuntos, e eu acho que Deus escolhe as pessoas para algumas missões, não pelas qualidades que elas têm, mas pelos defeitos. Eu acho que eu tenho o defeito certo para estar aqui na frente, né? Eu tenho, porque até onde eu conheço os meus colegas, eles ficariam com muitos pudores de tratar o assunto. E eu já tenho uma verve mais pão queijo. O meu lado acolhedor vocês vão ver no salão, falando para uma plateia heterogênea, falando para uma plateia que às vezes é a primeira vez que a pessoa chega no centro espírita. Ali eu tento ser o mais consolador possível. Mas num seminário preparado para dirigentes espíritas, que é aberto para o público, mas o público-alvo são os dirigentes, aí é pão queijo, não tem muita conversa. É como eu sou no cristianismo e espiritismo, do estudo aprofundado. Pão queijo. Então, mas mesmo tendo o defeito necessário para levar esse assunto à frente, a gente está falando de gente muito machucada. Por isso que as pessoas têm muita reserva para tratar desses assuntos. Porque existe a mentalidade, e aí eu vou entrar num outro aspecto, que como são pessoas machucadas, são vítimas. Sendo vítimas, elas podem reagir à agressão. Elas podendo reagir à agressão, por serem minoria, as outras pessoas não podem oferecer contraponto. Então você não pode ser contra o aborto, você não pode ser contra a lei de cota, você não pode ser contra o casamento gay. Porque você está tratando de pessoas machucadas, logo essas pessoas elas podem impor a agenda delas sobre o teu pensamento. E aí é uma coisa que, por exemplo, a maioria das mulheres não aborta. A massa da população brasileira não é favorável ao aborto, mas a minoria que aborta se impõe. A massa da população brasileira não é homossexual. Por estatística, você vai ter de 8 a 10% da população. Mas como são pessoas machucadas, e as pessoas falam homofobia, eu tenho muita reserva, porque homofobia seria medo de gay. Então você vê um travesti e dá um grito, é um travesti. Então não é homofobia. Você tem sim. Aí é homicídio. Você mata a pessoa porque ela é travesti. Isso acontece. Quando você fala homofobia, você acaba esvaziando um crime que é muito mais grave, que é o homicídio. Então, aí o que acontece? Por serem pessoas machucadas, a gente tem que mudar a agenda inteira de valores da sociedade brasileira para adaptar essas pessoas. Então, por isso que isso aí tem que ser pensado com carinho, porque nós vivemos numa democracia. Então as coisas devem ser expostas e discutidas. E não adianta a gente fazer essa discussão com um rótulo. Então você é machista. Porque eu falei do feminismo da visão marxista. Então você é homofóbico. Porque eu coloco, são 10% da população que é homossexual. E nós temos que pensar com muito carinho de empurrar a cartilha da ideologia de gênero por causa de 10%. Aí nós temos um outro fator, que é a questão da mulher por direito de abortar. E qual é o problema que eu vejo? Primeiro, é que a mulher, quanto mais eu estudo o assunto, mais eu vejo, eu vou usar uma expressão para ficar claro para todo mundo, que a mulher é que nem um saco de batata. As pessoas pegam e ficam mudando ela de lugar. Então assim, vem uma religião e diga, mulher, porque Deus disse, você vem para cá. Aí vem o sociólogo que faz reengenharia social e pega o saco de novo e fala, mulher, agora você vai vir para cá. Aí vem o grupo feminista, pega, mulher, você vem para cá. E a mulher, quem é que se preocupa com ela?
com o sofrimento dela, porque a cirurgia de aborto, ela é extremamente invasiva, ela é extremamente agressiva no corpo de uma mulher. Como uma pessoa pode incentivar aquilo, gente? Eu não incentivo o tratamento de carnal, quanto mais aborto. Não faz sentido isso. Então a questão da valorização da mulher passa por olhar para essa mulher, e a crítica que eu tenho no centro espírita, qualquer centro: mulher, não aborte. Tá bom, mas eu não tenho dinheiro para fralda. Você vai dar? Mulher, não aborte, eu estou desempregada. Como é que eu vou sustentar essa criança? Você vai me ajudar? Não basta só dizer mulher, não aborte. Se você não dá uma alternativa. A gente tem que pensar realmente no caráter social. Agora, o que eu vejo? Eu sou espírita e eu não posso ser militante no Supremo, mas aí vem uma pessoa que é marxista e pode? Ela acredita em Marx, eu acredito em Deus. Por que a fé dela tem mais valor do que a minha? Por que essa pessoa pode determinar o que acontece com a mulher? E eu não posso pegar e dar minha sugestão. Porque quando a gente fala quanto ao aborto, e aí foi o primeiro dia, a vida é um valor que deve ser inegociável em uma sociedade. Se você abre mão do direito da vida, você abre mão de qualquer outro direito. Qualquer outro direito. O direito de pensar, o direito de expressão, o direito do livre comércio. O que você pensar, se você abriu mão do direito da vida, qualquer outro direito você atropela. Por isso que sociedades abortistas são sociedades que outras legislações vão passando. Por exemplo, eutanásia, suicídio assistido, liberação das drogas. Porque você mexeu num valor chamado vida. Se você diz que uma mãe e um pai podem fazer sushi de uma criança, se o médico pode pegar e, em vez de salvar vidas, ele matar uma criança no útero, o que vem depois, amigo, é pinto. É pinto. E o que eu acho interessante é que as pessoas não pensam. O que é o aborto? É matar uma criança dentro do útero. Aí as pessoas têm a cara de pau de dizer assim, não, mas é o direito reprodutivo. Meu querido, direito reprodutivo que mata uma criança não pode falar em reprodução. Olha, eu sou pró-escolha. Que raio de pró-escolha é essa? Você é a favor de matar uma criança, não tem pró-escolha nessa história. Vamos botar o nome a que merece. Né? Redesignação de sexo. Você não redesigna um sexo. A vaginoplastia não é criar uma vagina. O homem sofre uma vaginoplastia, ele continua com os cromossomos X e Y dele, e aquela vagina não é um órgão sexual. Porque ela não está ligada em todo um organismo sexual. É uma prótese. A gente tem que botar o nome das coisas como elas são. Então a pessoa, para se sentir bem, ela vai fazer uma cirurgia, mas ela não está redesignando o sexo dela. Ela continua sendo um homem. Que quer ser entendido, quer ser aceito, quer ser acolhido como mulher. Aí é outra discussão. Porque o que eu acho muito complicado é a gente, na coisa do acolhimento, você não acolhe a pessoa, você também acolhe toda a perturbação que a pessoa tem. Eu não estou dizendo que o transexual é perturbado, mas eu estou falando que a gente, às vezes, para acolher a pessoa, a gente abre mão da doutrina espírita. E para mim eu não abro mão. Deus, leis perfeitas. Aqui embaixo, se eu quiser virar alguém ético, eu tenho que seguir essas leis. Então eu não vou acolher pessoas que acolher comportamentos que saiam dessas leis. Porque eu estou abrindo mão da minha noção espírita. Eu não consigo. Não consigo. Não tem como. Eu sou espírita. Eu não vou abrir mão desses valores. Então se a pessoa chegar para mim, como eu já... Gente, o bom de ser dirigente, que eu ouve cada coisa.
olha, eu já cometi 3 abortos, mas é porque eu tenho certeza que essas crianças tinham esse karma de serem abortadas. Eu só dei um empurrãozinho. Ou, não, minha querida, você não deu um empurrãozinho. Ah, mas a mulher que comete aborto, ela deve ser acolhida, sim. O médico que comete aborto deve ser acolhido. O pai que incentivou o aborto, porque normalmente é o parceiro que empurra a mulher para a clínica abortiva, enquanto isso ele vai para o boteco, esperando ela passar pelo procedimento, ele também merece acolhimento. Mas vamos ver. 80% das pessoas nos presídios são traficantes. Traficante também não merece acolhimento? E eu vou dizer que tráfico não é crime? Homicídio não é crime? E eu vou deixar de acolher o homicida? Agora eu vou achar o homicídio uma coisa bonita? É uma lógica muito complicada. Muito complicada. Beleza. Jeff, eu quero pegar um pouquinho o gancho aqui do Igor. Me incomoda muito, e é uma coisa que me incomoda muito, é a gente colocar a homossexualidade junto com o assassinato, que para mim aborto é exatamente isso, fica muito confuso comigo. Então eu vou separar, tá? E eu entendo perfeitamente essa questão do aborto, para mim é inegociável. Dentro de mim eu não posso discutir isso com ninguém, e porque para mim o valor é a vida. Em qualquer situação de estupro, eu acho que a sociedade tem que achar um meio de acolher essa pessoa, e essa criança tem que vir. Para mim isso é inegociável, né? Agora, logicamente, eu não vi ontem, porque eu também não pude, mas hoje, a figura que você colocou, eu faço parte de alguns grupos, né, conservadores, e a figura que você colocou daquela mulher, né, Jesus Cristo na parada gay em São Paulo, é uma imagem, né? Tem outras que eu também vi, porque eu sou de alguns conservadores, eles colocam mesmo. Supor que eu recebi 20, são 3 milhões e meio de pessoas naquela parada. Eu não acredito que todas aquelas pessoas ajam como essa cidadã. Entendeu? E quando o Igor fala de machucado, eu entendo que quando o pêndulo era opressão, aquele menino que queria brincar de boneca era obrigado a brincar de carrinho, era obrigado a casar. Então, logicamente, quando soltou esse cara, ele passou para aquilo que eu também não quero. Eu acho engraçado que minha filha está aqui do meu lado, né? E eu fui me incomodando, e ela que é mais jovem, talvez estivesse mais incomodada do que ela. Falou assim, não. Mas antes de você falar do pêndulo, ela já colocou isso para mim. Ela falou assim, o problema é que a gente saiu da opressão para a gandaia, uma nova. Ela falou assim, então, ela tem um filho e que ela não pegou todos os livros, mas tem um livro que ela ensinou ao filho, todas as famílias, porque ela precisou. E ela falou, mas isso é o meu filho, eu também não gostaria que ensinassem na escola aquilo que eu não quero para ele. Eu peguei o livro, entendeu? Eu ensinei, eu falei, ele é menino, ele tem 8 anos, né? E ela ensinou assim, mas eu não gostaria de que pegassem outra coisa. Candidata, palavras finais, candidata. Eu vou dar uma de William Bonner aqui. Candidata, por favor, considerações finais. Mas antes de abrir a fala, vamos pontuar. O homossexual ele não pode realmente... Houve uma época que ele era considerado criminoso, tá? Para quem teve a oportunidade de ir ao Père Lachaise lá em Paris, você tem o túmulo do Allan Kardec. Mas o túmulo do Allan Kardec é só espírita e normalmente brasileiro que conhece. Agora, um pouquinho mais para a direita e para cima, lá no Père Lachaise, você vai ter o túmulo do Oscar Wilde, que é o autor do livro O Retrato de Dorian Gray, que é uma metáfora belíssima para nós espíritas a respeito de aquilo que você faz fica no perispírito e você continua lindo. O Retrato de Dorian Gray é uma metáfora fantástica. E o túmulo, porque o que aconteceu? O Oscar Wilde ele foi acusado de ter seduzido um rapaz, ele foi preso, e depois acabou a carreira dele, ele acabou em Paris, num hotel de 3ª categoria. Para mim é meio pleonasmo também. Hotel em Paris, em 3ª categoria, meio... né? Mas ok.
parou no hotel de terceira categoria e morreu lá. E aí ele foi enterrado no Père Lachaise. Então tem um monumento que é considerado um monumento para gays. Então as pessoas, os homens, vão lá, passam batom e beijam o monumento. Então é cheio de marca de beijo lá no monumento. Porque ele é considerado um mártir do movimento gay. Porque era crime. Era crime ser gay. O que eu falei aqui é verdade. Sanatório, lobotomia ou choque elétrico. Antes disso, prisão. E as pessoas que faziam isso estavam achando que estavam fazendo uma boa coisa porque estavam curando, coitado. Né? O cara... Né? Ouve a música. Eu adoro. Village People. Ouve a música. Né? Barbra Streisand. Não faz sentido. Né? Agora, o que acontece? A questão hoje que nós estamos vivendo em relação à ideologia de gênero é tentar que todas as crianças percam a sua identidade sexual. E por isso que eu fiz questão de mostrar às pessoas com o comportamento delas e da onde que tinha. As pessoas que são os maiores formadores de opinião na área de sexualidade eram pessoas extremamente comprometidas na área da sexualidade. Então o estudo não é isento, gente. Sugiro a todos, peguem artigos acadêmicos sobre feminismo e ideologia de gênero. Não é artigo acadêmico, é panfletagem. Não é um estudo, é panfletagem. Aquilo ali não dá para... Eu não sei como é que alguém publica um negócio que a pessoa está fazendo campanha política sem uma honestidade intelectual. Não existe... Eu não percebo honestidade intelectual nesses artigos. Eu vejo militância. Aborto, eu vejo militância. Então não dá. Não dá. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque assim, homossexualidade não é crime e homossexualidade não é doença. Agora, a reflexão que eu trago como espírita, e exponho isso com muita tranquilidade: homossexualidade é algo que mexe profundamente com a pessoa que tem essa condição. Essa pessoa sofre. A questão é, se existe Deus, esse sofrimento é injusto? Se ele não é injusto, qual a finalidade de aprender com esse sofrimento? E se nós dissermos para essa pessoa que ela não precisa refletir a respeito da sua sexualidade, será que nós estamos ajudando ou mantendo a condição que esse espírito reencarnasse nessa condição? É uma reflexão que eu faço que eu não tenho resposta. O fato de eu chamar de acolhimento e incentivar esse comportamento, eu estou acolhendo ou eu simplesmente estou incentivando uma pessoa que já veio numa situação de desvantagem? Então eu acho que vale a reflexão. Porque a coisa, gente, é que eu digo para os meus colegas dirigentes: quer ter público? Fala o que as pessoas querem ouvir. Quer ser espírita? Fala de espiritismo. E eu não estou batendo martelo, não. Eu estou fazendo uma pergunta honesta. Será que a melhor alternativa como espírita é dizer vá e faça tudo que você tem desejo? Ou dizer vamos analisar e vamos pensar direitinho por que dessa situação? O que nós temos a aprender com isso? Aí a pessoa vai dizer, mas é uma situação muito difícil, é uma situação complicada, é uma situação de sofrimento. Ninguém tira isso, claro que é. Mas é a única situação de sofrimento? Uma pessoa gaga não é uma situação de sofrimento? Um albino não é uma situação de sofrimento? Uma mulher que não pode ter filhos, um homem infértil não é uma situação de sofrimento? É só o gay que sofre? Eu sei que é uma pessoa machucada, claro que é. Mas outras pessoas não têm a oportunidade de dizer assim, veja, viva a sua vida. Porque não vai viver. A pessoa que nasce cega, sem o globo ocular, ela não tem alternativa. Qual a alternativa que essa pessoa tem? Então eu fico pensando, se incentivar a pessoa é a melhor coisa que a gente está fazendo no centro espírita.
Agora, sendo muito honesto com quem está me ouvindo na internet, está me ouvindo aqui, penso, tirando do contexto o que São Paulo falou na carta aos Coríntios. Melhor, na minha opinião, o que eu penso hoje está sujeito a mudanças. Na minha opinião, hoje, melhor é que você permaneça solteiro se você é solteiro, casado se você é casado. Mas se você não consegue permanecer solteiro, melhor que você case do que viver abrasado. Trazendo isso para a realidade. Eu entendo que seria o melhor a pessoa olhar para essa situação e ver o aprendizado que ela pode tirar dessa situação. Mas existe o problema da depressão e de suicídio envolvendo isso. Se você não dá conta, a cruz está muito pesada, é preferível que você case, tenha uma vida, viva a sua homossexualidade com inteligência, com dignidade, do que viver abrasado. Mas o que nós temos visto? Que a pessoa casa e ainda vive abrasada. Então, isso para heterossexual, para homossexual. Para aí, não é bagunça. Não é bagunça. Eu, como espírita, eu posso até dizer, tudo bem, eu te entendo. Mas tem Deus, tem um código de ética, vamos tentar seguir. Se você é homossexual e você não consegue, é um motivo de depressão, sofrimento, arranje um parceiro, uma parceira e viva com dignidade. A minha opinião é essa. Mas eu continuo com a pergunta, por que você veio nessa condição? É algo que deve se perguntar. Como vale para qualquer pessoa, qualquer problema. Por que Deus me apresenta esse problema? O que Deus quer que eu aprenda com esse problema? Não é só o homossexual, é qualquer problema. Uma mulher estéril, por que ela veio nessa condição? O que Deus quer que ela aprenda nessa condição? Uma pessoa que é muda, o que Deus quer que eu aprenda nessa condição? Agora, eu vim pobre. Se eu estudar, se eu cantar pagode, se eu jogar futebol, eu posso ficar rico. Então, meu querido, Deus quer que aprenda que você corra atrás. É isso que Deus quer. Né? Agora, tem coisas que você não... Olha, como eu já vi relatos de alunos meus, eu gostaria de ser uma pessoa casada com filhos, mas não adianta, eu sou homossexual. Eu não consigo. Bom, você não consegue. Isso está sendo um sofrimento para você? Sim. É remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para depressão? Então, amigo, o importante é a sua saúde. Viva com dignidade. Viva com dignidade. Mas entenda que não vai resolver 100% do seu problema, porque não resolve. Não resolve. A gente pode falar de gênero tanto que for. Sempre tem a questão da complementariedade dos papéis. Por isso que eu disse para vocês, hoje eu não ia ser nem um pouquinho politicamente correto. Eu ia ser franco nos meus posicionamentos. E não ia fugir dos meus posicionamentos. O que eu tenho medo é quando eu infelizmente ouço pessoas dizendo, não, se você é no espiritismo, se você não é homossexual, um dia você ainda vai ser. Não. Todo mundo é bissexual. Não. Não é. Não é. Todo mundo tem duplo psiquismo, masculino e feminino, porque todo mundo é ser humano, o pacote é completo. Predomina um ou predomina o outro. Mas todo mundo é bissexual? Todo mundo é igualmente atraído sexualmente por homens e mulheres? Não rola. Você vai nascer homossexual? Não. Você pode nascer num corpo, numa condição que você não se identifique. A homossexualidade é prática. Se você não pratica, cara, você vai ter a tendência, mas não vai ter a prática. Me perdoem a franqueza, mas eu estou tentando usar a lógica aliada à doutrina espírita. Eu gostei muito da sua colocação do pêndulo, e eu acho que quando você coloca Deus é o cara, né? E eu acho que todo o problema, né, desse nosso desequilíbrio está na falta do valor e da moral mesmo, né? Como minha mãe disse e colocou, eu tive a necessidade de colocar isso para o meu filho. Utilizei, inclusive, um daqueles livros que você colocou ali, e foi muito assim, surpreendente a forma com que eu tive a necessidade de mostrar isso para o meu filho. Veio da escola,
para casa, né? Ele chegou em casa com essa questão e eu cheguei na professora dele e questionei, falei, e agora? A gente vai fazer o quê? Ela falou, e agora a gente vai marcar uma reunião de pais. E você, ao meu lado, a gente vai apresentar os pais e saber o que vai surgir dos pais para cá. Sentamos todos, conversamos e falou, não, sim, vamos apresentar os nossos filhos, todos juntos. E aí, de valor em valor, todos em uma família reunida, daquela sala específica, porque não foi para a escola inteira, foi naquela sala, onde tinham, né, as pessoas que meu filho conviviam, a gente conseguiu ali chegar num consenso e apresentar para os meninos, de forma que todo mundo soube trabalhar na sua família, com o seu valor e aquilo que queria apresentar. Concordo que eu acho que o problema do desequilíbrio é a falta de valor da família, seja qual for, seja a falta de equilíbrio é causada pela falta de valor, a falta de Deus. Obrigado por ter dado a oportunidade de eu falar. Realmente é importante discutir na escola, concordo. E também uma coisa, a opinião do Jefferson. Família para mim, Jefferson, não é só homem e mulher. Então já aproveito e deixo claro. Família para mim é um relacionamento amoroso, constante, com o objetivo das pessoas viverem juntas. Quando você pega a questão da igreja, não, a família tem um objetivo, é a reprodução. Se você não tiver reprodução, você não tem família. Respeito. Mas aí é uma opinião pessoal, não é uma opinião doutrinária. Eu acho que existem configurações diferentes de família. Eu só gostaria de poder, eu, e não o Congresso, não o John Money, não o Alfred Kinsey, educar os meus filhos. Só isso. Eu sei que o tema é animado, eu sei que sexta-feira à noite vocês adoram essas coisas. Em vez de estar, né, na gandaia, vocês gostam de ficar ouvindo esses negócios. Exatamente, né? Em vez de cair lá numa coisa e tal. Alguma pergunta, pessoal? Pois não? Só compartilhar algo que, inclusive, no meio espírita também tem sido colocado nessa própria casa aqui. E a gente tem pesquisado. Existem algumas mamães que têm a vontade de ser mamãe e não acontecem as coisas de uma maneira mais natural. E hoje em dia a gente tem muitos mecanismos de apoio à gravidez. E em alguns momentos você tem determinados tratamentos que você tem o recolhimento do óvulo e do espermatozoide, selecionados os melhores, é fecundado, forma-se um zigoto e dentro do zigoto ele é congelado. Aí algumas mamães estão ficando muito preocupadas porque depois de não usar, vou brincar com números aqui, os 40 que foram fecundados, ela consegue ter 2 filhos e não quer mais nenhum. Existe a perspectiva de ela doar a mamães que estão tentando, que podem usar, e a outra, o que muitas mamães têm escolhido, que é descartar. E aí na questão que entra no aspecto do aborto, que é a questão de aonde em si acontece vamos dizer assim, o vínculo espiritual e tal, se a gente parte de um determinado princípio, e isso continua sendo polêmico, que é na hora da fecundação, então poderia ser considerado um aborto ela ter 2 filhos e descartar os outros 38. E aí a gente tem pessoas, é porque a gente tem estudado isso, a gente tem pessoas como Divaldo Franco, como Palavras de Chico e abordagens no próprio Livro dos Espíritos em relação a isso. E elas não se encaixam. Vamos lá. O que acontece numa fecundação assistida? Você pega vários... Vou simplificar a história. Você faz a fecundação, pega vários embriões, pega os mais saudáveis, coloca, aloja no útero da mulher. Às vezes pode ser até 3, 4, e depois você elimina no útero, porque às vezes a gravidez não tem condição de todos, e o resto fica congelado. Aí a questão é, poxa vida, esses espíritos reencarnantes todos estão passando frio? E durante quanto tempo? Né? Eu achava, na minha opinião, sem pesquisa mediúnica com espíritos. Na minha opinião, não. Vai ver que esse pessoal não reencarna. Né? Mas aí eu fiquei sabendo de um caso de uma astronauta da NASA
que ela, para fazer carreira na NASA, ela não pode ser mãe. Então o que ela fez? Ela fecundou um óvulo e congelou. Depois de quase 20 anos, ela resolveu implementar o embrião nela. E vingou. Aí, bicho, é uma coisa complicada. Porque ficou congelado quase 20 anos. Quando foi implementado no óvulo, foi embora. A vida é muito potente. Então eu acho que vale a pena, é um assunto para pesquisa, para a gente ouvir vários espíritos e ver. Com todo o respeito que eu tenho pelo Divaldo, pelo Chico, eu acho que as pessoas transformam o que essas pessoas falam, que são irmãos queridos e com muita responsabilidade, em doutrina espírita. E o conceito de doutrina não é esse. O conceito de doutrina é universalidade das comunicações dos espíritos. Se a gente perder isso, a gente perde o espiritismo. O que eu acredito é que é o movimento pendular. Hoje tem essa fertilização. Não havia fertilização. Aí a fertilização foi para o extremo. 40 pega 2 e descarta 38. Até chegar num método que faça com 2, faça com 1, e aquele 1 é que seja o sobrevivente, não, o ideal. Mas hoje está uma coisa muito esquisita, porque é como se você jogasse uma rede no mar e você quisesse um peixe. Você pegasse 40, separasse o melhor, os outros 39 você não devolvesse para o mar, jogasse na lata de lixo. É uma coisa assim muito pouco, no mínimo inteligente. O que mais, povo? Que existe, Jefferson, várias posturas, apesar de complementares, mas que são de uma maneira muito agradável ao estudo, mas elas não se encaixam de uma maneira pontual, igual você pegar colocações do Livro dos Espíritos, onde nós ainda não tínhamos esse tipo de tecnologia. Então é passível de interpretação de quem está lendo. Agora, são colocações, tanto do Chico, do Livro dos Espíritos, são sempre num ponto reflexivo. E aí é que cai numa situação, hoje, das mamães, algumas que inclusive procuram essa casa aqui, por quê? Porque elas querem descartar, não querem fazer a doação, porque cai naquele negócio bem egoísta, não, mas é meu. Meu filho que vai estar andando naquela mulher lá e eu não vou ficar bem com isso. E aí, se eu descartar, é aborto. E essas são situações que elas não são... Vale uma pesquisa. E uma pesquisa que não é de um médium, de um espírito, vale uma pesquisa. Aproveita que o presidente da casa está aqui e dá uma sugestão para ele de criar um grupo de pesquisa mediúnica. Ótimo. Pessoal, a espiritualidade está dizendo que eles vão dormir. Vocês vão continuar aqui? Não? Então, meus amigos, eu agradeço a presença de todos. Espero que o seminário tenha sido de proveito. Eu vou mandar para o e-mail de vocês um questionário para vocês fazerem a avaliação. Quem viu, como o Igor, né? O Igor que veio um dia só, não tem problema, avalie o dia que veio. Quem veio mais, eu gostaria que avaliasse o todo, para que a gente pudesse melhorar numa outra oportunidade. Tá bom? Gente, agradecido de coração. Peço desculpas, às vezes, por ter sido mais enfático em alguma coisa, mas é porque eu acho que o tema merecia certas ênfases. Fiquem com Deus, uma boa noite. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.